Aí pessoal, tudo bem? Então vamos continuar aqui agora na segunda parte aqui do Força Viva, né? Seu caráter imortal. Então, nós estamos vendo aqui a introdução, né? Prabhupada explicando, né? Sobre essa obra, né? Que nós vamos estudar nos próximos meses. Então, falando a diferença entre nós e Deus, né? Ele fala da analogia que, assim como no chão, você vê um céu nublado, por exemplo. Mas você sobe no avião e passa das nuvens, o sol está brilhando lá em cima. Então, assim também, nós temos a tendência a cair na ilusão material, ficarmos cobertos, né, por essa nuvem, mas Deus, Cristo, ele não tem essa tendência, ele não cai. Então, assim, ele não está sujeito à ilusão de Maia, né? Então, os filósofos impersonalistas, os Mayavadis, né, especificamente, né, sustentam que tanto a entidade viva quanto o próprio Deus estão sob o controle de Maia. Então, os Mayavadis, eles acham que Deus está em Maia. Quando Deus vem a esse mundo, ele fica em Maia também. Mas Maia é a energia dele, né? Como eu falo no outro vídeo, ele controla a energia material. Maia é a energia dele. Então, ele acha que Deus, quando vem a esse mundo, ele fica sob controle de Maia. Mas essa é uma falácia de sua filosofia, uma coisa errada. O Sr. Chaitanya Mahaprabhu, né, que nós vamos estudar, portanto, não deve ser considerado um de nós. Ele é o próprio Krishna, a entidade viva suprema. Chaitanya Mahaprabhu é Krishna mesmo, a entidade viva suprema. Entendeu? Não é uma pessoa comum. E como tal, ele nunca vem sob a nuvem de Maya. Ele nunca está sob a nuvem de Maya. Krishna, suas expansões e até mesmo seus devotos superiores nunca caem nas garras da ilusão. Então, não só Krishna, até os devotos que vêm com Krishna, os Nishamanita Siddhas, almas liberadas, eles não estão sujeitos a Maya. Não ficam sujeitos a Maya. Então, o Sr. Chaitanya veio à Terra simplesmente para pregar Krishna Bhakti, amor por Krishna. Então, Chaitanya Mahaprabhu, o propósito dele de vir a esse mundo foi pregar exatamente esse amor puro por Deus, Krishna Bhakti, Krishna Prema, Krishna Bhakti. Em outras palavras, ele é o próprio Krishna, ensinando as entidades vivas a maneira correta de se aproximar de Krishna. Então, é Krishna ensinando como nós devemos nos render a Krishna. Isso é Chaitanya Mahaprabhu. Ele é como, a Prabhupada fala que ele é como um professor, né? Que vendo o aluno está indo mal, ele pega o lápis e escreve, dizendo, faça assim, A, B, C. Então, o professor pega o lápis e escreve, né, A, B, C. A partir disso, não se deve pensar tolamente que o professor está aprendendo o seu ABC. Da mesma forma, embora Chaitanya Mahaprabhu apareça na forma de um devoto, não devemos tolamente pensar que ele é um ser humano comum. Devemos sempre lembrar que o Sr. Chaitanya é o próprio Krishna, Deus. Krishna é Deus, né? Chaitanya é Krishna. Então Chaitanya é Deus, é o próprio Deus, nos ensinando como nos tornarmos conscientes de Krishna. E devemos estudar sob esta luz. Então, nós temos que estudar o ensinamento do Chaitanya, né? Aqueles estudos vamos fazer aqui agora, né? Da força viva, seu caráter imortal. Sempre lembrando que Chaitanya Mahaprabhu é Krishna mesmo, é Deus mesmo, fazendo o papel de um devoto, né? Então, aí Prabhupada continua falando que na Bhagavad Gita, né, Krishna diz, abandone todas as tolices e renda-se a mim, eu vou proteger você. Que na verdade Krishna fala, Savadharma, abandone todas as ocupações materiais, né, são os dharmas mundanos, e adote unicamente um dharma de se render a mim, né. Aí nós podemos dizer assim, rendição, mas eu tenho tantas responsabilidades, as pessoas podem pensar assim, mas render, estou tão ocupado. E Maia Prabhupada fala, né? E Maia vai nos dizer, não faça isso, você estará fora de minhas garras, apenas fica em minhas garras, e eu vou chutar você. Porque Maia não dá mole, Maia sempre vai nos chutar, né? Maia parece que vai nos dar facilidade, mas quando você cai nas garras de Maia, ela vai te chutar. É um fato que estamos constantemente sendo chutados por Maia, assim como como traseiro masculino é chutado. Não. Assim como um asno, né? Um asno, ele é chutado, né, na cara quando vem fazer sexo. Então, quando o asno ele vem tentar fazer sexo com a fêmea lá, com a asno fêmea, ela chuta ele na cara, né? Da mesma forma, cães e gatos estão sempre brigando
choramingando quando fazem sexo. Até mesmo o elefante na selva é capturado pelo uso de uma elefanta treinada para que o conduza a um poço. Devemos aprender a observar esses truques da natureza. O pai está mencionando aqui o sexo, a força do sexo, né? Todos os animais são envolvidos com isso, né? E fala até que é o elefante, né? Uma forma de pegar o elefante é assim, eles colocam uma fêmea no cio, de um lado tem um buraco no meio coberto com palhas, o elefante vem louco para cruzar com ela e ele pisa naquilo ali, cai dentro do buraco e já era. Fica lá muitos dias sem comer, aí os caras começam a treinar ele, daí as migalhas ele começa a ficar obediente, ele fica preso. Então Maia tem muitas maneiras de nos aprisionar. E a sua algema mais forte é o sexo oposto, né? A algema mais forte, né? É claro que na realidade não somos nem homens nem mulheres, pois essas designações referem-se apenas a vestimenta exterior. O papai está falando que essa atração pelo sexo oposto é só uma atração pelo corpo, né? É só uma algema ao corpo. Na verdade, todos nós somos servos de Krishna. Mas na vida condicionada somos algemados por correntes de ferro na forma do belo sexo, né? O homem se atrai por mulher, a mulher se atrai por homem, né? O sexo oposto está sempre atraindo, né? Assim, todo homem e toda mulher está preso ao sexo e, portanto, aquele que deseja obter liberação das garras materiais deve primeiro aprender a controlar o desejo sexual. Então, quem quer ficar livre de Maya tem que controlar o sexo. O sexo tem que ser regulado. Por isso que um dos princípios da consciência de Krishna, né, é não ter vida sexual fora do matrimônio. Né? Inclusive, esse é um ponto polêmico que o Prabhupada deu 2 estándares. Né? Tem o estándar mais elevado, que uma pessoa renunciada mesmo só faz sexo, mesmo casado, só faz sexo para procriar. Um high standard, né? Um standard muito elevado. Mas tem um standard que o Prabhupada também considera como não fazer sexo ilícito, tem fazer sexo só com a esposa, mesmo não sendo para procriação. Muitos devotos não entendem isso, né? Mas esse movimento jamais vai crescer no Ocidente se nós acharmos que só pode ter sexo para gerar filho. Isso não vai acontecer nunca, porque as pessoas que não são raras as pessoas que conseguem fazer isso. Então, Prabhupada deu essa oportunidade, essa liberdade, né? Deu essa opção, assim. Tem um alto standard e tem um standard mais baixo, mas também é um standard, entendeu? Então é assim. Na verdade, né? Tá bom. Assim todas as pessoas estão presas ao sexo e, portanto, aquele que deseja obter liberação deve aprender a tolerar esse impulso. O sexo irrestrito coloca a pessoa totalmente nas garras da ilusão. Quem não tem controle sexual, não tem vida sexual restrita, fica totalmente na ilusão. O Sr. Chaitanya Mahaprabhu renunciou, ainda assim que o Sr. Chaitanya renunciou oficialmente a essa ilusão aos 24 anos. Chaitanya Mahaprabhu, ele foi um chefe de família, foi casado, mas aos 24 anos de idade, novinho ainda, com a esposa jovem, ele renunciou à vida familiar. Embora a sua esposa tivesse 16 anos de idade, sua mãe 70, ele fosse o único homem da família, embora ele fosse um brahmana e não fosse rico, né? Um brahmana em de pobreza, né? Ele aceitou o sannyasa, a ordem de vida renunciada, e assim se livrou do emaranhamento familiar. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele é um exemplo, né? Sannyasa ideal, né? Se desejamos nos tornar plenamente conscientes de Krishna, temos que abandonar os grilhões de Maya. Ou se permanecermos com Maya, devemos viver de tal maneira que não fiquemos sujeitos à ilusão. Quer dizer, então se você não consegue livrar totalmente, você pode, como falei, a vida sexual regulada, né? Assim que o chefe de família, né? Assim, mãe de família, né? Assim, então, inclusive, mesmo entre o Sr. Chaitanya, muitos servos íntimos dele, o Chaitanya Mahaprabhu, era um chefe de família, né? Tem muitos, Ramananda Roy, era um grande devoto, né? Pundarika Vidyanidhi, muitos outros, Shivananda Sena, todos eram casados. Advaita Acharya é casado, então quer dizer, o problema não é casar, o ponto é você ter uma vida sexual regulada, né? Então, isso não é o problema. Então, assim, o Sr. Chaitanya, com seus seguidores, na ordem renunciada, agora o Sr. Chaitanya, na ordem renunciada, aí ele era mais pesado. Não vou ver no próximo vídeo como é que Chaitanya, como é que aconteceu esse passatempo aí, tá?